Olá pessoal, boa noite, bom dia, boa madrugada, você que está aí ligada em Direito Processual Civil 1. Como forma de suprir o feriado do dia 15, eu vou fazer aqui uma coletânea de 2 ou 3 gravações, cada um no tempo de 30 minutos, para que a gente possa suprir o máximo as questões contra o programa, tá bom? Então, um dos assuntos importantes do semestre e que seria após eu vou terminar pressupostos processuais na terça-feira, juntamente com formação, suspensão e extinção do processo e o exercício do direito de ação que será gravado aqui. Eu não sei nem se eu vou conseguir terminar em uma gravação só, talvez eu precise de mais duas, cada uma no tempo de 30 minutos. Então, nós vamos fazer isso, tá bom? Então, quando se fala em exercício de direito de ação, lembrem que o processo ele precisa de um impulso, né? Ele precisa da provocação à autoridade judiciária competente. Daí exerce uma atitude positiva, uma ação positiva. Claro, toda ação é positiva, mas não custa de lembrar, né? Ela é positiva de forma que possa provocar a autoridade judiciária sobre uma demanda que é levada à mesma. Então, quando se fala em direito de ação, ou também chamado de ação, ou poder de ação, ou direito de agir, é um direito assegurado a todos os indivíduos, né, para atuar em juízo, exercendo posições ativas ao longo do processo. Por que posições ativas? Porque se há o autor, se há o demandante, se há o requerente, ele está justamente postulando um determinado direito, requerendo um determinado direito. E é claro que ele vai estar atuando no processo sempre nessa busca desse direito ou direitos, né, a fim de postular uma tutela jurisdicional, de buscar essa prestação jurisdicional, de buscar a solução estatal em frente à resistência ou ameaça a determinado direito. Também pode-se dizer que o direito de ação ele se exerce no processo. Interessante isso aqui. Por que o direito de ação se exerce no processo? Porque é a partir do exercício do direito de ação que o procedimento ele vai começar a ser construído, logo o processo também. Então, é essa postura ativa que promove o processo, atuando em intenso contraditório, de modo a buscar influir na formação do resultado da atividade processual. Obviamente, se tem uma atuação jurisdicional, se tem uma postulação, o exercício do direito de ação, é claro que além, lembra que eu fiz o quarteto fantástico, processo, jurisdição, do lado da ação ao direito de defesa. Então é esse contraditório de alegações e provas é que vai influir na formação do convencimento do magistrado e o resultado da atividade processual. Então, a ação está vinculada à defesa, a ação está vinculada ao inciso 35 do artigo 5º da Constituição, de provocar o judiciário e, ao mesmo tempo, provocando o judiciário ao dever de resposta. Claro que essa resposta depende, né? Se o processo estiver regular, há, com certeza, a prestação jurisdicional com o julgamento do mérito. Caso contrário, terá extinção do mesmo sem resolução do mérito. Gosto muito de trazer o que Didier sempre menciona de que o direito de ação, o exercício do direito de ação, é o caso do direito de provocar atividade jurisdicional e o direito à escolha do procedimento. Direito de provocar atividade jurisdicional e o direito de escolha o direito de provocar atividade jurisdicional é tranquilo. Agora, por que esse direito à escolha do procedimento? Eu acho essa expressão do Fred, esse detalhe do Fred muito interessante, porque, por exemplo, eu quero executar, eu quero satisfazer um direito constante numa sentença ou num título executivo extrajudicial. Eu sempre dou o exemplo de um cheque. Minha postura ativa é de provocar o judiciário para que eu possa satisfazer o direito. Daí eu vou para a execução e, neste caso, ou eu vou, em face de uma sentença, inaugurar o procedimento do cumprimento de sentença ou procedimento referente ao processo das ações de execução ou do processo de execução. Eu vou escolher o procedimento. Eu vou ingressar com ação indenizatória. Ok. A partir do valor da causa, permite eu usar o procedimento especial dos juizados especiais?
Ou a demanda é complexa, eu vou para o procedimento comum. Então, esse exercício de direito de ação, ele vem sim também com a escolha do procedimento. É interessante, porque é o autor que vai dizer, olha, eu vou por esse caminho aqui, eu vou indicar qual é o procedimento que eu vou querer. Se ele escolheu errado, aí já é outra coisa. Então, o exercício de direito de ação também envolve o artigo 5º, inciso 35 da Constituição. Tá? Mas para tratar dessa ação, dessa postura, né, de agir perante o judiciário, eu quero fazer eu tenho que destrinchar ainda em dois caminhos. Nas condições da ação e nos elementos da ação. Antes de passar para lá, eu queria só falar um pouquinho sobre a teoria da asserção e a teoria da exposição. O que é a teoria da asserção? Se essa postura ativa de provocar o judiciário, para a teoria da asserção, tão somente a alegação e a afirmação do autor, tão somente a afirmação e a alegação do autor sobre determinado direito já bastaria. Já bastaria. Olha, sobre B, eu tenho o direito à posse, o direito à reintegração, o direito de exigir quantia. Só. A afirmação sobre determinado direito já era suficiente. Mas, para a teoria da exposição, e inclusive, lembra quando fomos estudar competência lá embaixo, conexão e continência, lembra que eu expliquei partes, pedido e causa de pedir? Pois bem, para a teoria da exposição, o autor, ao ajuizar a ação, ele tem que provar, alegar o fato e provar a existência da relação jurídica. Por quê? Por que a existência da relação jurídica? Lembra, é a partir dessa relação jurídica que ela vai ser discutida no processo. Sem ela, não tem como provar que a partir daquela relação jurídica existe o direito. Então, é indispensável na teoria da exposição que o autor prove o direito, prove a existência da relação jurídica e o direito do qual ele busca, ou os direitos do qual ele busca. Então é claro que a teoria da exposição é bem mais nítida e vista no direito brasileiro, no direito processual brasileiro, tá bom? Na petição inicial, eu vou mostrar um pouco a chamada teoria da substanciação. Olhe, você tem que trazer o fato e o pedido, tá bom? Os fatos e os fundamentos jurídicos, perdão, para poder pedir. Não é só você chegar e pedir, não. É demonstrar os fatos, a relação jurídica e o pedido. Daí, fazendo essa introdução sobre direito de ação, quais são as condições da ação? Opa, nada que a gente não tenha visto, né? Mas eu vou aprofundar só mais um pouquinho. As condições da ação são, que novidade, né? Legitimidade e interesse de agir. Legitimidade e interesse de agir. Artigo 17, né? O que é legitimidade? Só deixando bem claro, só aprofundando e finalizando. São condições da ação para que o processo exista. Lembre das condições de os requisitos, pressupostos os requisitos de validade do processo. O que é legitimidade? Fechando, é a pertinência subjetiva da demanda ou situação prevista em lei que permite a um determinado sujeito propor demanda judicial a um determinado sujeito e a um determinado sujeito formar o polo passivo da demanda. Ou seja, é a pertinência subjetiva para aquele indivíduo, em face da relação jurídica a ser discutida, possa promover ação contra aquele que faz também parte da relação jurídica, também seja demandado. Daí, porque existe chamado polo ativo e polo passivo. A legitimidade ativa e a legitimidade passiva. Ou seja, tô deixando bem claro o que nós vimos discutindo até então e deixando claro toda a intenção de fazer uma construção do processo. São legitimados ao processo os sujeitos descritos como titulares da relação jurídica de direito material deduzidas pelo demandante. Poxa, se eu sou contratante e tenho contratado, há uma relação jurídica, se o contratado não cumpre com o que foi estabelecido no contrato, essa relação jurídica foi violada.
Então, eu vou ser como contratante que teve meu direito violado de fazer parte da legitimidade ativa e daquele do qual, na relação jurídica, está descumprindo o contrato, o legitimado passivo. Não é qualquer um que será autor, não é qualquer um que vai ser réu. Senão o processo não teria finalidade nenhuma. E quando eu falava que não existe processo oco, é porque existe uma relação jurídica que condiciona quem é autor e quem é réu. Deixar isso claro, tá bom? E existem duas legitimidades, a legitimidade ordinária e a legitimidade extraordinária. Na legitimidade ordinária, é o próprio demandante, o próprio legitimado que propõe a ação. Até porque, na regra do artigo 18, diz lá que ninguém pode, em nome próprio, pleitear direito alheio. É a legitimidade ordinária. É o próprio indivíduo, o próprio sujeito da relação jurídica que ingressa com a ação. E na legitimidade extraordinária ocorrem as exceções. É alguém, um sujeito ou uma instituição que ajuiza a ação em nome próprio, pleiteando direito alheio. Mas esses casos são excepcionais e a própria lei que vai dizer. É o caso, por exemplo, do Ministério Público. O Ministério Público acionando a Justiça por uma demanda ambiental. O Ministério Público ali está representando a sociedade, logo ele está buscando o direito que é da sociedade, não dele. Por isso chamado de legitimidade extraordinária. E o segundo requisito, o bom e velho interesse. Agora vamos completá-lo: interesse de agir ou interesse processual. Como podemos defini-lo? Deixa eu colocar minha cara aqui, esse rosto lindo aqui desse lado de cá. O interesse de agir está associado à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação, com a movimentação da máquina jurisdicional. O autor deve demonstrar que o provimento jurisdicional pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora na situação fática, bem como justifica os esforços do Poder Judiciário na resolução da demanda. Então, quando se tem interesse, é mostrar ao judiciário: olha, estou movendo a ação por causa de um determinado problema. Estou movendo uma ação em face de um. Não tenho outra condição para poder reaver o direito ou de cessar a ameaça do direito que não seja pela via do judiciário. Se não tiver interesse de mover uma ação, de exercer o direito de ação, de provocação ao judiciário, não se tem interesse. E o interesse ele possui de dois tipos: o interesse necessidade e o interesse adequação. O interesse necessidade, também chamado de interesse utilidade, significa que o autor tem que demonstrar a importância de estar ingressando com a ação. O que lhe move a ingressar com a ação? É uma situação fática e que não tem mais nenhum meio que não seja ajuizar a ação. Para ele mudar o estado de coisas, né, que ele desagrada. E o interesse e adequação significa que, além de mostrar a pertinência temática de ajuizar aquela determinada ação perante o judiciário, ele está utilizando a via adequada. Por exemplo, inclusive com pertinência da ação de súmula do STF, se não me falha a memória, é o 269 e as súmulas 269 e 271 do STF, não se pode ajuizar, não se pode impetrar mandado de segurança para reivindicar os efeitos patrimoniais, né, da violação do direito líquido e certo. O mandado de segurança ele pode ser impetrado para que o indivíduo, por exemplo, possa ser reintegrado, mas não é a via adequada para cobrar os efeitos patrimoniais. Por quê? Os efeitos, a questão patrimonial, a questão da cobrança, reivindicação de vencimento, outras determinadas garantias pecuniárias, não permite ao mandado de segurança, porque o rito do mandado de segurança ele é muito curto, é célere, sumário. Não tem como ter uma dilação probatória para poder fazer a apuração do quanto a ser devido àquele servidor que foi reintegrado, que foi exonerado e reintegrado. Então, tanto também uma
uma súmula, acho que é a 101 do STF, em que mandado de segurança não substitui ação popular, porque o cidadão ele pode propor ação popular, mas ele vai ter que comprovar o ato lesivo ao patrimônio público. Logo, ele vai ter que comprovar o ilícito, a prática do ato, o nexo causal e o dano. Então, vai precisar de uma dilação probatória que o mandado de segurança não oferece. Se eu quero ajuizar uma ação de alta complexidade indenizatória, eu não posso fazer isso utilizando o rito do juizado especial. Eu vou ter que ir para a justiça estadual comum. Então, são alguns interesses, né, que são alguns exemplos que comandam o chamado interesse adequação. Tá? No Código passado, existia a chamada possibilidade jurídica do pedido, que não existe mais no CPC 15, né? Porque a possibilidade jurídica é a comprovação de que aquele direito que você pleiteia está no ordenamento, mas isso é lógico, isso está dentro da própria postulação. Então deixou de ser uma condição da ação. Então a condição da ação é a legitimidade e o interesse. Agora vocês estão vendo de forma mais profunda de como ela é importante. E os elementos da ação? O que compõe, estrutura a petição inicial? São as partes, pedido e causa de pedir. E quando eu falo aqui de partes, tá bom? Eu vou ingressar aqui também em sujeitos do processo. Partes são aqueles sujeitos parciais do processo. A parte autora, a parte ré. Partes, eles são espécies do gênero sujeito do processo. As partes são espécies do gênero sujeitos do processo. Porque quando a gente analisa sujeitos do processo, a gente tem vários sujeitos. Eu vou deixar isso por último, que fica mais fácil. Então eu preciso das partes, a parte demandante e a parte demandada, né, os sujeitos. Quando pode-se ter mais de uma parte, Coutinho? Pode, a parte autora, a parte ré, pode ter autores e réu, autor e réus e autores e réus. Quando se pode, né, pela relação jurídica ou pela lei, ter mais de uma pessoa no polo ativo, mais de sujeito no polo ativo, mais de um demandante e mais de um demandado, isso se chama litis consórcio. Esse aqui eu posso falar de logo. Inclusive, permitam-me aqui, no próprio artigo 113 do Código de Processo Civil, do litisconsórcio, litis, né, um consórcio com mais de um demandante, mais de um demandado. Duas ou mais pessoas podem litigar no mesmo processo em conjunto, ativa ou passivamente, quando, ou seja, tem a legitimidade ativa, a legitimidade passiva tendo mais de autor ou mais de um réu. Em que situações? 1. Entre elas houver comunhão de direitos e obrigações relativas à lide. Por exemplo, se tiver um imóvel e tem um determinado casal que pelo regime marital, pelo regime de casamento, eles adquiriram determinado imóvel e eles têm que ajuizar a ação para reivindicar o imóvel ou tratar de questões referentes ao imóvel. E se eles forem demandados sobre aquele imóvel, são ambos que têm que ser demandados e não nenhum nem outro cônjuge. Entre as causas houver conexão pelo pedido e causa de pedir. Todos participamos de uma assembleia e todos estão sendo violados de um determinado direito que foi violado pelo síndico. Então nós podemos, em face da violação de nossos direitos em comum, litigarmos no mesmo processo ativamente contra o síndico. Então podemos ajuizar uma ação em litisconsórcio, por exemplo. Ou ocorre afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito. Somos todos aqui funcionários públicos, servidores públicos, e todos nós temos direito a uma gratificação. É um ponto comum que une a todos nós. Logo, cada um pode ajuizar sua ação individualmente ou podemos nos juntar para formar um litisconsórcio para exigirmos do Estado, da União, né, ou do município determinada gratificação. Então, no litisconsórcio pode ter mais de um demandante ou mais de um demandado, ou mais de um demandante e mais de um demandado.
É a relação jurídica que assim dirá qual vai ser o tipo também de litisconsórcio. Eu não vou tratar agora do tipo de litisconsórcio, só quero que vocês saibam que pode ter mais de uma parte, mais de um demandante, mais de um demandado é, na relação jurídica processual. Eu vou tratar de mais detalhes do litisconsórcio e outros sujeitos do processo quando eu passar dessa parte geral. Bacana? Vamos lá. Também, nessa questão, além das partes, tem também a causa de pedir. A causa de pedir são as circunstâncias fáticas e jurídicas, as circunstâncias fáticas e a pertinência jurídica sobre determinado pedido ou pedidos que serão feitos perante o judiciário. Quais são as motivações que levam o demandante ou os demandantes a ingressarem com ação contra determinado demandado ou demandados? Daí porque tem que ser explanado os fatos e a pertinência jurídica. Os fatos é que vão trazer a relação jurídica. E a causa de pedir, as motivações para pedir, né, que tem que ter a delimitação dos fatos e fundamentos jurídicos, eles são de dois tipos. Tem a causa de pedir próxima e a causa de pedir remota. A causa de pedir próxima é justamente o direito que é pleiteado, a relação jurídica, né, que tem ali o famoso direito violado ou ameaçado. E a causa de pedir próxima é o fato. Como assim? Em janeiro de 2022 foi celebrado o contrato de compra e venda, do qual havia a parte contratante, né, a parte que a parte compradora deveria pagar uma quantia de R$ 200.000 e a parte vendedora justamente transmitia a propriedade para o comprador. Só que na execução desse contrato ocorreu alguma falsificação, alguma questão, alguma violação jurídica que maculou com o contrato e o comprador está exigindo o valor de volta, o que já foi pago ao devedor, ao vendedor. Para, para que ocorra essa lesão ou ameaça a direito, tem que ter um fato que originou essa relação jurídica que vai chegar a uma violação de um determinado direito. Daí, quando se fala em causa de pedir remota, a remota veja como pretérita antecessora, é o fato que vai originar a relação jurídica e, consequentemente, o ponto trágico, ou ponto nodal, ou ponto crítico, que vai ter violação a direitos, ou ameaça a direito. E a causa de pedir próxima, veja, próxima, perto, é justamente o direito violado. É o que se requer. É o que se vai requerer e será demonstrado em juízo. Então, a causa de pedir, ela possui dois elementos importantes: a causa de pedir próxima e a causa de pedir remota. E por fim, o pedido. O pedido é nada mais, nada menos do que a conclusão do que se pleiteia perante o poder judiciário. A partir da demonstração das partes, dos fatos, da relação jurídica existente, do direito violado e sua pertinência no ordenamento que me confere a ajuizar essa ação, qual vai ser o pedido? Qual vai ser o pedido? Então, o pedido é a conclusão, é o que se requer perante a autoridade judiciária. E o pedido, e como eu falei, eu mencionei dispositivos importantes no decorrer das aulas, que é o artigo 141, 490 e 492. Em que, em regra, o magistrado tem que julgar, apreciar, dentro dos limites do que foi pedido, julgando procedente ou improcedente, dentro do que foi formulado pelas partes. Ele não pode julgar pedido que não foi formulado, ou acima do que foi requerido, ou inserir novos direitos que não foram pleiteados. A importância do 41, 490 e 492. Isso quer dizer que quando vai se pleitear perante o judiciário, o pedido tem que ter duas características importantes, dois elementos importantes. O pedido tem que ser certo
e o pedido tem que ser determinado. No artigo 322 do Código de Processo Civil, ele mesmo diz: o pedido tem que ser certo. No 324, o pedido tem que ser determinado. Certeza, indique o quê? Condenar o quê? Pagamento de quantia? Fazer? Não fazer? Revogar o quê? E a determinação é a sua quantidade e qualidade. Pagar quantia, quanto? Indenizar a parte autora em danos morais, quanto? Eu quero que revogue determinado, anule determinado ato administrativo. Qual ato administrativo para qual ordem? Ah, eu quero que se faça a obrigação de fazer. Qual a obrigação de fazer? Delimitar. Porque aqui vai ser objeto da futura execução. E delimitando os poderes do juiz. Por isso que o magistrado não pode julgar nem além, ou seja, pedir 10, o juiz deu 20, é a chamada sentença ultra petita. Ele não pode julgar extra, ou seja, fez um pedido de dano moral, mas o juiz ficou com pena e também inseriu dano material por ele próprio. Não pode, isso é extra petita. Ele também não pode deixar de apreciar, a chamada citra ou infrapetita. Ele pode julgar a menor, você pode pedir 10 e não dá nada, ou dá um centavo ou 10 reais. Mas ele não pode deixar de apreciar. É chamada sentença citra, extra e ultra petita. Mas o pedido tem que ser certo e determinado. O próprio código fala. E ao mesmo tempo, esse pedido tem que ser mediato e imediato. O que isso quer dizer? O pedido imediato é o comando judicial que se requer. O pedido imediato é o comando judicial que se deseja. Olha, excelência, requer-se de Vossa Excelência julgar procedente de ação para condenar, anular, desconstituir. É o comando que se quer. Então eu vou botar aqui. É o comando judicial. Enquanto que o pedido mediato é o direito ou o bem da vida. Condenar o réu ao pagamento de danos morais no valor de 20 mil reais. Condenar o réu à obrigação de fazer e de entregar 5 caixas de mamão formosa de Coutinho Holândia. Condenar o réu a pagamento de danos materiais no valor de 50 mil reais. Determinar que a administração anule determinado ato da administração que exonerou determinado servidor. Então, o pedido imediato é o comando judicial e esse comando judicial vai vir com o bem da vida, que é o pedido imediato. Por isso que sempre, no bom da prática, do bom da praxe jurídica, o pedido ele sempre vem com o verbo no infinitivo. Condenar, revogar, desconstituir, anular. Então, o pedido tem que ser certo e determinado, inclusive para delimitar justamente a atividade do magistrado. Esse pedido ele contém o chamado pedido mediato e imediato. Imediato é o comando judicial que é seguido pelo pedido imediato, que é o bem da vida, o direito. Então fica claro que os elementos da ação são partes, pedido e causa de pedir. Lembrando que o código, no seu 319, quando trata da petição inicial, ele segue a teoria da substanciação, da necessidade de explanação dos fatos e a pertinência jurídica, ok? Tanto que, se você observar, a competência, você endereçar para o juízo competente está no inciso 1 do 319, as partes, a qualificação das partes no inciso 2, né? Os fatos e os fundamentos jurídicos no 319, inciso 3, e o pedido com suas especificações no inciso 4. Ou seja, tem que constar na petição inicial. E são elementos tão fundamentais que a doutrina vai dizer que o recurso é a extensão do direito de ação. Vai ter que ter parte daquelas que vão recorrer, né, contra o recorrido. Vai ter que ter a explanação do recurso, né, a explanação dos elementos,
e o pedido formular, que é o pedido de uma nova decisão judicial.